face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Muito bom podermos estar na casa de Deus, na casa do Senhor, e poder declarar que Ele é santo, declarar que nós viemos aqui para adorar ao nome desse Deus eterno. Gostaria de chamar as crianças para que viessem aqui à frente. Juntos estaremos apresentando o nosso culto ao Senhor, também abençoando a vida delas, para que elas possam também cultuar ao Senhor na linguagem preparada para os seus coraçõezinhos. Você, amado, querido visitante que tem seu filho de 0 a 9 anos, pode trazê-lo. Nós temos aí uma equipe preparada para conduzir o seu filho também em adoração ao Senhor. Tia Magali, ore ao Senhor, apresentando esse culto diante dele. Oi, crianças. Vamos falar com o Papai do Céu? Vamos fechar o olhinho? Coloca a mãozinha para ajudar. Papai do Céu, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, Pai, para Te render culto, Pai. Nós colocamos, Senhor, esse momento em Tuas mãos, esse culto, Pai, o culto das nossas crianças. Que o Senhor receba o louvor e a adoração, Senhor, saída da boca delas, Pai. Que o Senhor esteja falando ao coraçãozinho de cada uma delas, desde o mais pequenino ao mais velho, Pai. Que tudo que nós estudamos e preparamos, Pai, para ensiná-las, que hoje possa, Senhor, que elas possam gravar em seu coração e levar, Senhor, e praticar todos os dias da sua vida, Pai. Abençoe suas famílias, abençoe, Senhor, seus pais, Deus, os avós, Pai. Que as nossas crianças possam influenciar, Senhor, a todos aqueles que o cercam, Pai. Influenciar com a Tua palavra e com o Teu amor, Deus. Obrigada por Tuas bênçãos. Obrigada, Senhor, por Teu imenso amor, Deus. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém, amados. Enquanto as crianças vão saindo, nós vamos estar projetando o texto
da palavra do Senhor, que encontra-se em Salmo 8, versículo 1, Malaquias 1:11, Salmo 72:17, Isaías 9:6 e Atos 4:12. Vamos estar lendo a palavra do Senhor como orientação aí do nosso Data Show. Só um pouquinho. Amém. Que Deus continue a abençoar o Ministério Sementes, que tem plantado a palavra do Senhor nesses coraçõezinhos. Vamos ler a palavra do Senhor, todos juntos vamos iniciar. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que elas o chamem bendito. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Todos juntos? Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. amém, querido. Vamos orar mais uma vez e eu convido a você a voltar o seu coração, a sua mente, para que nós possamos adorar verdadeiramente ao Senhor nessa noite. Feche seus olhos. Pai, nós te adoramos, te louvamos, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias se renovam a cada dia em nossa vida. Te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, ó Deus. O Senhor é soberano sobre esta igreja, o Senhor é soberano sobre esta cidade. Por isso, ó Pai bendito, todas as coisas estão sobre o teu domínio, assim nós cremos, ó Pai. E nessa noite, nós separamos esse tempo, ó Pai, direcionados pelo teu Santo Espírito para cultuar ao Senhor, para exaltar ao Senhor, para expressar, ó Pai, o amor que sentimos a Ti. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, que o seu Santo Espírito possa, ó Deus, fluir em nossos corações, em nosso meio, para que nós possamos nos apresentar, ó Pai, possamos nos colocar diante do Senhor, ó Pai, com verdadeira intenção do coração, ó Pai. Nos abençoa, direciona, conforme o teu querer. É a oração que fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, amados, vamos continuar adorando ao Senhor com cânticos. Nas alturas do céu, Nas alturas do céu, no profundo do mar, profundo do mar, dos limites da terra, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo coração, todo povo e nação, todo povo e nação, todos num só clamor, todos num só clamor, louvamos o Senhor por toda a eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado
alturas do céu, nas alturas do do céu, profundo do mar, do profundo do mar, dos limites da terra, dos limites da terra. louvamos-te com todo o coração, Com todo o coração, todo povo e nação, todo povo e nação, todos num só clamor, todos num só clamor, louvá-lo, o Senhor, por toda a eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. 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 Por toda eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor, grande Senhor. Amém. Pastor, tenho certeza que ele vai pregar hoje sobre um tema que eu gosto muito, que é batalha. Vivemos dia após dia, uma batalha após a outra. Você também vive, igual eu? Hoje vamos ouvir um pouco sobre Davi e Golias. Lá em 1 Samuel 17, Davi, com toda ousadia e coragem, fala para Pensa assim, vocês conhecem o tio Moa, né? Pensa o tio Moa se ajoelhando, o Zé põe um pé no ombro do tio Moa, e o Zé levanta e o tio Moa fica em pé. Pensou nessa altura, 4 metros mais ou menos? Isso era Golias. E Davi com 1,60 ali. Disparidade, assim, batalha perdida, só que Davi diz bem assim: Tu, Filisteu, vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Tem coisa melhor que você saber que tudo já está ganho? Só cabe você aceitar e entrar na batalha? Porque Deus quer que você participe dessa vitória. Amém? Vamos louvar o Senhor. O Senhor, marchamos, o exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? Cantar a vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. com o Messias
Achamos em suas mãos o quê? A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar, canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Vamos pelo Messias? Pelo Messias, marchamos em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? Canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nem inimigo. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Medite bem na letra dessa música. Quem pode livrar como o Senhor? Só Ele é poderoso para me guardar. No dia da angústia, no dia da tribulação. Creia somente, não somente, e cante essa música. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu
Obrigada, Senhor. Obrigada porque sabemos que a vitória é tua. Mas o Senhor nos livra, o Senhor nos faz vencer, Senhor Deus, a batalha. Porque a batalha não é nossa. A batalha é do Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, nos abençoado e nos ajudado a vencer, Senhor Deus, as batalhas do nosso dia a dia. Obrigada por cada livramento. Obrigada pela tua presença nas nossas vidas, Senhor. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, que só ao Senhor é devido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os amados podem se assentar. E nós gostaríamos de conhecer você, amado, querido visitante, que essa noite nos visita. Para tanto, tenho aqui em minhas mãos o nome da Isabel, Augusto e Ana Maria, lá de Florianópolis. Gostaria que vocês erguessem, ficassem em pé, ótimo, melhor ainda. Já são de casa, né? Já sabe como tem que fazer, né? Que Deus abençoe grandemente a vida dos amados. Sejam muito bem-vindos em nosso meio. E leve um abraço para a igreja de vocês também. Temos também o Daniel, aqui de Foz do Iguaçu mesmo, onde está o Daniel. Aqui é o centro, lá ao fundo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Daniel. Seja muito bem-vindo em nosso meio. E temos também a Salete. Cadê a Salete? Veio lá de Curitiba visitar nós. Tudo bem? Que Deus abençoe grandemente sua vida. Um prazer revê-la. Mais alguém que nos visita, porém eu não falei o seu nome? Erga uma de suas mãos para que a igreja possa conhecê-los. Estão apontando aí atrás. Tem alguém aí? Como? Antônio. Antônio, Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Isso, os amados que estão próximos de um ósculo santo, como diz o pastor Antônio Alberto. Alguém mais que nos visita nessa noite, aqui à frente? Uma família, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. São daqui de Foz? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Mais alguém? Então, aos demais amados, queridos, Deus a todos nos abençoe. Malaquias 3:10. Você pode abrir aí a sua Bíblia. Malaquias 3:10. Quando nós abrimos nesse texto, é momento de dedicação, momento de dízimos, momentos de ofertar ao Senhor, momento, amado, de cultuar ao Senhor com a 10ª parte de tudo que você ganha, de tudo que o Senhor lhe proporciona que você ganhe. Nos diz assim a palavra do Senhor: tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para haver alimento suficiente em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e eu abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardá-la. Amados, nós temos dito copiosamente que dízimo e oferta é para aqueles que creem no Senhor Deus. É para aqueles que entregam a sua vida verdadeiramente ao Senhor. E hoje pela manhã na EBD, nós podemos estudar um pouquinho acerca da vontade de Deus para nossas vidas. E quando nós falamos acerca da vontade de Deus para a nossa vida, não é parcial, amados. Deus não quer que você entregue parcialmente a sua vida. Ele quer que você entregue tudo, toda a sua vida. Os seus negócios, a sua família, tudo seja entregue nas mãos do Senhor. E essa palavra de Malaquias 3:10 é interessante, porque quando Deus pede a 10ª parte de tudo que Ele já te deu, não é porque Ele vai te abençoar depois. Ele já te abençoou, meu amado. Ele já te deu a provisão, Ele já te deu o trabalho, Ele já te deu o sustento, Ele já te deu o alimento, Ele já te deu o dinheiro, o salário de cada dia, o salário do mês. Então você, amado querido, vamos cultuar ao Senhor nesse instante, com corações alegres e felizes em poder contribuir na obra do Senhor, enquanto nós cantamos a música proposta para esse instante.
Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, ó Pai, porque o Teu Santo Espírito tem nos convencido, ó Pai, tem nos mostrado a importância do dízimo e da oferta, Deus, trazidos na casa do Senhor, ó Pai. Te louvamos porque corações têm sido abertos, ó Pai, com esse entendimento para que possam cultuar o Senhor também com os nossos bens, ó Pai. Obrigado pelo sustento desta igreja, obrigado porque o Senhor tem sustentado, ó Deus, as finanças dessa igreja, tem nos abençoado, tem direcionado, e pedimos que o Senhor continue a direcionar com Teu Santo Espírito a forma, ó Deus, que é administrado, os recursos que são aplicados, tudo, ó Pai, pedimos a orientação do Senhor, ó Pai. Obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia. É a oração que fazemos, agradecidos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo ao
Eu me rendo. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Amém. Glorificado seja Jesus. Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus esteja com todos nós. Amém? Como é precioso cantarmos canções como essa. Eis-nos aqui. Nós nos rendemos aos pés dele em adoração, em legítima adoração. Essa é a expectativa sempre do nosso coração quando estamos reunidos, nos render em adoração. Que essa seja a plataforma e o desejo do seu coração. Antes de convidar você a abrir a sua Bíblia para juntos meditarmos na palavra do Senhor concernente a esse tema, vivendo segundo o coração de Deus e derrotando gigantes da nossa existência, eu quero convidar aqui rapidamente à frente a irmã Silvânia. A irmã Silvânia, ela tem um aviso importante, ali tem os microfones para passar para a igreja, com respeito à nossa escola de música. Então a irmã Silvânia vai dar o seu aviso. Em ato contínuo eu quero convidar o irmão Newton também, rapidamente, para dar um aviso concernente aos homens machos dessa igreja. Não é? Silvânia, fica à vontade. Então, irmãos, eu vou falar um pouquinho sobre a escola de música da nossa igreja. Então, nós estamos retornando às aulas no dia 5 de fevereiro. E nós temos matrículas abertas para o curso de piano, teclado, violão, violino e bateria. Tá? Essas aulas elas podem ser individuais ou em grupo. Então, hoje, após o culto, nós estaremos fazendo as inscrições e dando as informações sobre os horários e valores de cada curso. Tá? Também quero falar sobre um outro curso que nós teremos aqui na igreja, que é o curso de teoria musical e regência. Então, a teoria musical bem básica, né, porque vai ter a duração de 2 meses apenas. Então, esse curso não terá custo, mas teremos vagas limitadas. Tá? Então, hoje também, se você se interessa por fazer teoria musical e regência, tá? Então você pode fazer inscrição com a gente depois do culto. Amém. Obrigada. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Que o amor e a graça de Jesus sejam nos nossos corações. Amém? Como o pastor falou, eu queria falar para os cabras, homem macho dessa igreja. Eu incluo também os adolescentes, tá? Se quiserem participar, estão convidados. No dia 2 desse mês, 2 de fevereiro, do outro mês, né? 2 de fevereiro, às 19h30, observe bem o horário, irmão, 19h30, nós homens nos estaremos nos reunindo no boliche Cataratas. Então, quem tiver interessado, me procure, tá? Porque tem que agendar lá, tem que pagar, entendeu? Então, por favor, quem estiver interessado aí, nos procure. Amém? Amém. Os homens machos, então, pelo visto, vão refletir bastante na palavra do Senhor e jogar um boliche também, não é? Então, Guinter, faça a sua inscrição aí, esteja junto, em nome de Jesus. Último aviso também importante para você e para mim, é sobre os nossos adolescentes. Nós teremos o Conectim, vai ser dos dias 16 a 18 de fevereiro. Se você ainda não fez a sua inscrição, irmão, irmã, se você tem filho, neto, sobrinho, e
algum adolescente que você gostaria que estivesse ali naquele momento para ser edificado pelo Senhor, edificada pelo Senhor, faça a sua inscrição no final desse culto, juntamente com Maurício, Wanda, Cíntia e Léo, tá ok? Não saia daqui sem fazer essa inscrição. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Samuel, 1 Samuel. Nós vamos ler alguns versículos bíblicos. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Nós vamos ler do versículo 32 ao 40. E esse texto, 32 ao 40, é um texto naturalmente pensado, o capítulo é muito maior do que esses versículos que nós iremos ler. Portanto, vamos proceder à leitura e em momentos oportunos voltaremos a alguns versículos não lidos para referenciar o que desejamos compartilhar. Capítulo 17, 1 Samuel, versículo 32. 17, 1 Samuel, versículo 32. Diz a palavra do Senhor. Davi disse a Saul: não deixes que ninguém se desanime por causa dele. Teu servo lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois és moço, e ele, um guerreiro experiente, desde a mocidade. Então Davi disse a Saul: o teu servo cuidava de ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso, ele tomava o cordeiro do rebanho, eu o perseguia e o matava, e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. O teu servo matava tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Ele afronta o exército do Deus vivo. E Davi disse mais: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, o Senhor seja contigo. Saul colocou a sua própria armadura em Davi e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com a couraça. Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi o tirou. Então pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas de um riacho e as colocou na bolsa, no alforje de pastor que carregava consigo. E aproximou-se do filisteu com uma funda na mão, com um estilingue na mão. Pai, aplica a sua poderosa palavra ao nosso coração nessa noite, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos, nós estamos refletindo sobre esse tema, vivendo segundo o coração de Deus, e é um tema bastante oportuno para o início de um ano, onde nós desejamos de fato que a nossa vida glorifique a Deus, que nós vivamos de acordo com a plataforma daquilo que Deus tem estabelecido para cada um de nós. E é um tema que pode e nos deve levar a algumas mutações, a algumas mudanças na nossa vida. Eu quero referenciar aqui alguns livros que você que gosta de uma boa leitura e queira se aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema maior, vivendo segundo o coração de Deus. A primeira leitura é do autor Charles Swindoll, talvez muitas pessoas aqui conheçam. O título é Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele tem uma série de títulos sobre os heróis da fé, mas em especial esse aqui trata da vida de Davi. E tem lições maravilhosas sobre a vida de Davi, e algumas delas nós estamos aplicando aqui na nossa reflexão. E o segundo livro é Andando como o Rei Davi, Exemplos de Fé na Vida e Obra. Esse daqui é do Macintosh. Esse livro é uma pepita de diamante. E esse autor é um servo de Deus, um homem muito dedicado. Ele tem uma outra série chamada O Pentateuco, que é uma verdadeira biblioteca do Antigo Testamento, onde ele trata temas muito relevantes. Então, se você gosta de uma boa leitura, está aí 2 referências que você pode levar para casa e fazer leituras que vão edificar o seu coração, ok? Mas o tema proposto, então, é vivendo segundo o coração de Deus e derrotando, vencendo os gigantes da vida. Os gigantes que vão se colocando diante de nós. E a semana passada, nós estudamos sobre a vida de Davi no que tange respeito ao que Deus fez na vida dele. Como Deus o levou a ser rei de Israel. Quais foram os caracteres, quais foram as características que Deus usou para levar esse jovem
esse jovem rapaz a ser rei em Israel. Nós observamos, antes de chegar ao capítulo 16, que estudamos na semana passada, o capítulo 8 do livro de Samuel, onde o povo pede a Deus um rei. O povo chega a Samuel e diz para Samuel pedir a Deus um rei, porque até aquele momento o que imperava em Israel era a teocracia, ou seja, Deus era o governante de Israel e usava juízes para poder julgar Israel. Mas Israel não estava contente com Deus governando a nação. Israel queria ser como as outras nações, as demais nações, e pede um rei tal qual as outras tinham. E aí então Deus ordena Samuel que eleja um rei em Israel. Nós entramos no capítulo 9 e vimos ali o primeiro rei sendo eleito. E o primeiro rei foi Saul, um garbo mancebo, um rapaz de vida muito fausta. Nós vimos que o seu pai fazia parte da aristocracia de Israel. Nós vimos que ele vivia uma vida principesca, palaciana. Era um homem de muito luxo e glamour. E também um homem muito bonito, muito bem aparentado, quem sabe com a voz de trovão, um homem alto, como foi dito aqui pelo Vinícius, quem sabe igual o irmão Moacir, alguém com 2 metros de altura, e foi feito o rei Saul, rei de Israel, ou Saul, rei de Israel. Mas quando nós pegamos do capítulo 9 até o capítulo 13, algumas coisas terríveis acontecem. Esse homem se mostra alguém antagônico à vontade de Deus, diametralmente oposto àquilo que é a vontade de Deus para a vida do rei de Israel. E ele vai praticando algumas ações que o distancia da vontade de Deus. Ao ponto que chega o capítulo 14 e o capítulo 15, o topo da maldade de Davi, de Saul, já havia sido praticado. Chegando no capítulo 16, no primeiro versículo, Deus diz a Samuel, Samuel, até quando você terá dó de Saul? Eu já o rejeitei, e eu vou eleger um novo rei, um novo homem, segundo o meu coração, assim como lá em Atos capítulo 13, versículo 22 está descrito, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu vou agora eleger um novo rei para Israel, para julgar Israel, para reinar sobre Israel. E é o que acontece no capítulo 16. Saul vai até a casa de Jessé, orientado por Deus. Jessé tem 8 filhos, dentre os quais 7 são apresentados a Samuel. O primeiro, Eliabe, já enche os olhos do velho Samuel, ao quem diz, olha, esse pode ser o rei de Israel, mas Deus diz, olha, esse eu rejeitei, o coração dele não é segundo o meu coração. Vem Eliabe, o segundo, ele também rejeita. Vem o terceiro, Samar, ele também rejeita. E passam os 7, e ele rejeita os 7. E aí, Jessé lembra que tem mais um jovenzinho, que nem nome ele dá. Ele tem um jovem que está lá no campo, pastoreando ovelhas, numa das atividades menos quistas em Israel. Pelo contrário, era uma atividade que todo mundo queria se distanciar, mas Davi estava pastoreando ovelhas. E Samuel diz, então, a Jessé, ao seu pai, que trouxesse Davi, para que juntos pudessem celebrar ao Senhor e que ele pudesse conhecer Davi. Quando Davi chega, um jovem mancebo, quem sabe 1,60 m, não muito aparentado como um rei, ou como estatura de um rei, mas quando Samuel olha para Davi, Deus fala no coração de Samuel, está aí o rei de Israel. Porque eu não olho como os homens olham, eu olho a verdade no íntimo, no interior. Então tudo isso está acontecendo na vida de Davi. Davi então é eleito ou ungido rei nesse momento. Mas algo muito lindo acontece no versículo 13 do capítulo 16. Davi é ungido rei, mas ele não sai daquela ambiência de maneira jactante, de maneira a se exaltar. Ao ponto de, à medida que ele sai dali, daquele lugar, ele vai continuar pastoreando as ovelhas do seu pai. Porque o coração dele não estava na estética, o coração dele não estava no que diziam a respeito dele, mas o coração dele estava no Senhor. E ele continua fazendo aquilo pelo qual ele foi chamado para fazer. Ele continuou pastoreando ovelhas. E aí descobriram que ele tinha um dom. E o dom dele era tocar harpa, ele compunha algumas músicas, e aí convidaram-no para que ele pudesse tocar harpa para poder abençoar a vida de Saul, que estava sendo acometido por um espírito maligno. E de tempos em tempos ele ia ao palácio do rei, ele tocava a harpa, tocava instrumentos, e o rei então ficava com o coração muito tranquilo. Mas a beleza do coração de Davi continua da mesma maneira. Porque quem sabe eu ou você, entrando no palácio do governo do Paraná, acharíamos que fôssemos alguém superior.
Mas Davi entrava, tocava para o rei e voltava a pastorear as ovelhas do seu pai, porque o seu coração estava no Senhor. O seu coração não estava no garbo ou na garbosidade que o mundo poderia trazer e atribuir a ele. Tudo isso está acontecendo na vida de Davi. As histórias estão sendo entrelaçadas, mas acontece um episódio no capítulo 17 que nós estamos entrando agora. Existia uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. E essa guerra já vinha perdurando há algum tempo, mas agora, nesse momento, um episódio novo acontece. Os filisteus mandam diante da fronte de batalha um gigante. A Bíblia diz que Golias tinha aproximadamente 3 metros de altura. Um gigante, alguém muito forte. A sua armadura pesava em torno de 70 a 80 quilos. O seu capacete, 10 quilos. Só a ponta da sua lança, 9 quilos. Era um combatente poderoso. E esse combatente chega diante da fronte do seu exército, na dianteira de Israel, e começa a fustigar com palavras o povo de Israel. E começa a humilhar o povo de Israel. Ao ponto de dizer o seguinte: olha, tem homem aí, Israel? Existe algum homem macho aí nessa nação? Porque se houver, nós não precisamos ter um banho de sangue. Elejam o homem macho de vocês, quem sabe Saul, que tinha quase 2 metros de altura, e mande Saul ou qualquer homem vir lutar comigo. Em vencendo, nós, os filisteus, seremos escravos de Israel. Caso contrário, vocês, israelitas, serão escravos do povo filisteu. Era essa a fala do gigante Golias. E durante 40 dias, esse gigante estava ali fustigando e falando, e aquela coisa foi entrando no coração do povo de Israel, ao ponto deles temerem. Quando o gigante vinha caminhando e chegava diante do povo, eles temiam. A Bíblia diz que eles estremeciam e derretia o seu coração. Olha o episódio que está acontecendo. Mas no meio de tudo isso, nós temos um pastor de ovelhas, que já havia sido ungido rei, mas continuava com seu coração no lugar certo. O lugar certo do coração de Davi, assim como deve ser o meu e o seu coração, é no centro da vontade de Deus. E ele continuava fazendo aquilo que Deus o selecionou para fazer. Estava cuidando de ovelhas, das ovelhas do seu pai. E aí, num determinado dia, o seu pai, Jessé, começa a se preocupar. A Bíblia diz que já fazia 40 dias que os seus filhos... Nós temos a informação que os 3 primeiros filhos de Jessé, irmãos de Davi, estavam na fronte de batalha. E aí Jessé começa a se preocupar e diz: Davi, pegue aqui algumas coisas, leve para os seus irmãos e para os capitães e traga um relatório assertivo do que está acontecendo lá na frente de batalha. Veja só, aqui já temos uma informação muito interessante. Qual que é a informação? A informação é: Davi era o 8º filho, ele era o filho mais jovem. A informação inicial é que os 3 primeiros já estavam na frente de batalha. Significava dizer que, para chegar em Davi, ainda havia pelo menos mais 4. O pai de Davi, o senhor Jessé, poderia ter chamado qualquer um dos outros 4 filhos que seguiam depois de Samar, o 3º. Mas ele chama Davi, porque Davi estava sempre disposto a fazer aquilo que lhe era ordenado. Quando era dada alguma coisa nas mãos de Davi, ele ia até o fim. E o seu pai conhecia o seu coração. Então ele ignora os 4 outros irmãos e chama agora Davi. Davi vai levar esses alimentos ou essas coisas para os seus irmãos lá na frente de batalha. E olha que coisa interessante. Aqui a história, Davi chega, o texto bíblico vai dizer que ele chega numa parte alta. Imagina um adolescente que até então pastoreava ovelhas de maneira solitária, lá no deserto. Quando muito conversava com algum pastor ali da região, mas a maior parte do tempo dele era solidão, e agora ele chega no cume de um monte e vê ali o exército todo. A possibilidade de conversar, a possibilidade de dialogar. E aí ele desce e começa a conversar com as pessoas, entrega para os seus irmãos a comida, entrega para os capitães a comida e começa a conversar. E pergunta para os seus irmãos, como quem quer levar um relatório para o seu pai: como vocês estão? Está tudo bem aí? E nesse momento que Davi faz essa pergunta, essa questiúncula, pequena questão para os seus irmãos, aparece o gigante Golias gritando, como quem usa um alto-falante, e diz a mesma coisa: existe macho em Israel? Existe algum homem em Israel? Porque se existir, manda a ter comigo, porque eu vou destruí-lo. É exatamente esse o contexto que Davi se encontra quando ele vai encontrar-se com um gigante na vida dele. Nesse momento, todos
os israelitas que ali estavam, incluindo os seus irmãos, fogem. E a Bíblia vai dizer no versículo 24 que eles correm de medo. Davi olha aquela coisa e não consegue acreditar. Como pode um incircunciso, um infiel, alguém incrédulo, afrontar o Deus de Israel? Porque na visão de Davi, irmãos, e aqui começa as aplicações, os aplicativos para o nosso coração. Na visão de Davi, quando um gigante se levanta contra o povo de Deus, contra mim e contra você, ele não está se levantando contra nós. Ele está se levantando contra Deus. O que Davi conseguiu compreender, a verdade no íntimo, é que quando se levanta algo contra você, é sobretudo contra Deus. É sobretudo contra Deus. E Davi diz: quem é esse incircunciso? Os seus colegas estão todos fugindo. A Bíblia diz no versículo 24 e 25 que eles dizem: olha, o gigante subiu contra nós. Se nós olharmos para o versículo 8, a Bíblia vai dizer que o gigante pedia para que eles descessem. E aqui nós temos uma informação importante. O gigante já tinha passado da linha de batalha, porque eles estavam lá embaixo. Agora ele subiu, está aqui na ponta, já para entrar e dominar o campo de batalha de Israel. Por que tudo isso, ou toda essa introdução, é tão necessária? Irmãos, porque Davi está chegando no momento da vida dele que Deus quer usar a sua forja. Deus quer forjar um rei, mas sobretudo um servo. E quando Deus quer forjar um servo, muitas vezes Deus permite que os seus servos passem por situações dificultosas, assim como Davi passou. E naqueles dias difíceis da vida de Davi, o que é mais interessante, nesses dias dificultosos, nesses dias de tribulações, foram os momentos que Davi mais se aproximou do Senhor. Foram os momentos que Davi conseguiu crer piamente no Senhor. Foram os momentos que Davi entregou a sua vida ao Senhor e disse: Senhor, o Senhor é o dono da minha vida. Davi confiava em Deus e não na sua carne. Quando ele se depara com um gigante que ele não pode vencer no labor da sua força, ele diz para o Senhor: Senhor, é o Senhor na minha vida. Nós vamos caminhar, eu quero caminhar com o Senhor. Porque aqui, ou Davi anda com o Senhor, ou ele está fadado ao fracasso. Todos os homens estão com medo lá em Israel. Todo mundo foge desse gigante. Imagine um gigante como esse se deparando com você ou contra você. Se você não estivesse em nome do Senhor dos Exércitos, você teria feito o que o povo de Israel fez. Mas Davi entendeu que maior do que aquele gigante era o Deus que estava com ele. Esse aqui é um dos momentos mais estressantes da vida de Davi. Talvez um dos momentos de maior cume, o maior pico da vida de Davi, ainda mirim. Nós sabemos que no futuro, nos textos a posteriori, ele vai ter outros episódios de bastante tensão. Mas aqui nesse momento, Davi ou crê no Senhor, deposita sua confiança, ou então ele vai sucumbir. Aqui uma palavra para mim e para você. Existem momentos da nossa vida que ou nós cremos no Senhor, depositamos a nossa confiança plena e cabalmente no Senhor, ou nós iremos sucumbir. Ou colocamos a nossa confiança totalmente nele, ou teremos a derrota nas nossas batalhas. Em consequência de Davi crer no Senhor, ele teve então o resultado, ou como resultado, o milagre e a vitória na sua vida. Irmãos, esse texto aqui, embora muito variegado, isto é, muito fustigado e muito pregado, por alguns, por exemplo, que focam na questão triunfalista, por outros que querem apenas apresentar um conteúdo beligerante, ou mesmo uma pregação motivacional. Muitas pessoas usam esse texto dessa maneira. Mas nesse texto aqui, embora esteja falando de guerra, nós conseguimos ver lá no íntimo, lá no profundo, o coração de um homem, que podemos aplicar para nós também, de uma mulher, que de fato vive com Deus, caminha com Deus. O coração de um homem e de uma mulher que caminha com Deus é um coração vitorioso. É um coração que vence, que derrota os seus inimigos, que coloca os seus inimigos ou seus gigantes no chão. Você quer ter um coração segundo a vontade de Deus? Ou viver uma vida segundo a vontade de Deus? Essa é a expectativa minha.
A expectativa minha é que nós possamos, como igreja, viver segundo a vontade de Deus. Por isso esse texto tem aplicativos que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. A primeira coisa que nós podemos ver nesse texto aqui está do versículo 17 ao versículo 24. A primeira coisa que aparece, bem interessante aqui, é que o gigante surgiu na vida de Davi de maneira inesperada. Talvez esse dia, para Davi, que já era o 40º dia de afronta do filisteu, talvez esse dia para Davi fosse um dia como todos os outros. Davi se levantou, Davi ia levar as suas ovelhas para pastar, ia pastorear as suas ovelhas, mas naquele dia que ele menos esperava, ele vai fazer todas as coisas que ele fazia, como ele fazia todos os outros dias. Seria o dia da maior batalha da vida dele. Isto é, os nossos gigantes não dão aviso prévio. As nossas dificuldades, elas simplesmente aparecem. Aparece. Quase que invariavelmente não existe um aviso. Olha, está chegando a dificuldade. Está chegando o gigante. Está chegando o percalço. Não. Eles aparecem na nossa vida. E aí, ou nós estamos segundo o coração de Deus, como vivia Davi. E é muito interessante que quando Davi chega junto aos seus irmãos no capítulo 16 para ser ungido rei, ele estava com o coração em dia com Deus. Porque no capítulo 16, versículo 5, os irmãos dele são consagrados ou são santificados. Isto é, oferecem sacrifício a Deus. Mas Davi carregava consigo um altar ambulante, um altar no seu coração. E aí, no dia da nossa dificuldade, no dia das nossas tribulações, ou nós estamos com o Senhor, vivemos uma vida segundo o teu coração, o coração de Deus, ou teremos dificuldade logo de saída. Mas Davi levanta aquele dia, ele caminha, ele faz o que tem que fazer, mas quando ele chega a receber a orientação do seu pai e vai até o campo de batalha, que ele encontra aquele gigante, afrontando o povo de Israel há 40 dias, ele percebe que aquele dia não seria um dia como os outros. Aquele dia seria um dia diferente. Seria um dia que ele teria que tomar postura, teria que tomar posição. E nas nossas vidas não é diferente, irmãos. Existem dias que nós precisamos tomar postura, tomar posição. Davi vê aquela situação, uma situação de vergonha, de vitupério, de humilhação, e Davi então se coloca na brecha. E ele diz, eu vou. E é exatamente assim que acontece conosco, no nosso dia a dia. Vão aparecer os gigantes quando nós menos esperamos. E é por isso que o apóstolo Paulo nos diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 13, ele diz o seguinte, revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Irmão, o dia mau não é o dia do aviso prévio. O dia mau é o dia que você está menos esperando. É por isso que a armadura precede a espera. A armadura precede a espera. Eu coloco a armadura não porque eu estou ambicionando guerrear. Eu coloco a armadura porque eu estou em guerra todos os dias. E o apóstolo Paulo diz, olha, então vocês se revistam, porque haverá um dia mau, isto é líquido e certo, e em havendo esse dia mau, vocês estão bem preparados. Lá no capítulo 12, versículo 12 de Hebreus, o escritor vai dizer o seguinte, olha, movimentem as suas mãos para a posição certa, porque as mãos dos hebreus estavam assim. Está numa batalha, numa luta de boxe, estava assim. Inclusive ele diz, olha, e também tire de vós o joelho trôpego. O joelho dos irmãos lá estava assim, tremendo, batendo um no outro, assim como lá o povo de Israel. O que o escritor de Hebreus está dizendo é, vista a sua armadura, fique na posição de batalha de um boxeador e os seus joelhos suportem o seu corpo. Isso do ponto de vista espiritual. Irmãos, o dia mau chegará. E quando esse dia mau chegar, como eu vou me apresentar? O que eu terei para poder guerrear ou para poder entrar nessa batalha? Outra coisa que nós podemos observar aqui nesse texto é que os gigantes já existiam. Golias já existia, inclusive antes de Davi existir. E nas nossas vidas não é diferente. Os gigantes já existem. Eles apenas se apresentam na perspectiva histórica da nossa vida. Mas eles já existem, eles já estão por aí. Inclusive o próprio Deus usa alguns gigantes,
algumas dificuldades para nos fazer crescer. E se nós compreendermos de fato que todas as coisas estão sob o controle de Deus, a nossa vida seria diferente. Se nós de fato crêssemos o que diz Romanos capítulo 8, versículo 28, que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que amam a Ele, nós teríamos menos dificuldade. Se nós crêssemos de fato no que diz Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus dizendo, eu bem sei os planos que tenho ao vosso respeito, planos de bênção, planos de paz, nós teríamos muito menos dificuldades no dia da batalha. Porque Deus está no controle. Deus está no controle. Mas infelizmente, muitas vezes, nós estamos como o povo de Israel. Muitas vezes estamos com a guarda baixa. Muitas vezes não conseguimos compreender a dimensão espiritual de Deus para as nossas vidas. Esse povo havia passado por situações delicadas há pouco tempo atrás. Eles saíram do Egito, já dissemos isso aqui copiosamente, e andaram 2 anos, chegaram na porta da terra prometida, mandaram 12 espias, não confiaram no Senhor, 10 desses 12 espias azedaram o coração do povo inteiro, e eles voltaram, eles regressaram para o deserto. E andaram mais 38 anos, porque não creram que Deus era poderoso para dar a vitória diante daqueles gigantes que ali estavam. Não creram que Deus era poderoso. Irmãos, ou nós cremos de fato no que a Bíblia diz, ou nós cremos que Deus pode fazer coisas grandes na nossa vida, ou nós viveremos como esse povo, uma vida medíocre, uma vida pequena. Então eles saem, eles não entram na terra prometida por medo dos gigantes, e sabe o que acontece 38 anos depois? Eles chegam no mesmo lugar, e adivinha quem estava lá na terra? Os gigantes. Eles estavam lá, porque eles apenas postergaram, apenas procrastinaram, deixaram para depois, deixaram para lutar contra os seus gigantes, mas em algum momento eles teriam que enfrentar o seu gigante. Na nossa vida funciona da mesma maneira, irmãos. Nós podemos postergar, nós podemos procrastinar, nós podemos deixar para amanhã, mas em algum momento da nossa vida, esses gigantes que se apresentam, nós teremos que digladiar com eles. Nós teremos que lutar contra eles. Nós teremos que, de fato, tomar posicionamento. Será que dá para continuar com esse? Senão eu troco com um outro microfone, dá? Nós teremos que ter uma posição diante daquilo que está acontecendo na nossa vida. Por que eu estou trazendo essa reflexão para o nosso coração nessa noite? Irmãos, quantos de nós passamos a nossa história inteira sendo vencidos pelas batalhas ou pelas barreiras que se colocam diante de nós? Quantos crentes vivem como Israel, dando voltas pelo deserto e não tomando posse da herança, das bênçãos que Deus já tinha preparado para nós? Quando esse povo vai entrar na terra de Canaã, será que Deus não sabia que existia gigante lá? Aliás, Deus já havia dito para eles, lá em Gênesis capítulo 15, que haveria gigantes. Será que Deus não poderia ter tirado os gigantes de lá antes deles entrarem? É claro que poderia. Tudo isso Deus poderia ter feito, mas Deus queria que de fato eles se defrontassem, se deparassem com os seus gigantes. Na nossa vida, a mesma coisa acontece. Em momentos oportunos, Deus permite que nós nos deparemos com os nossos gigantes, porque eles nos farão crescer. Eles nos farão passar pela forja de Deus e farão com que nós sejamos melhores. Isto é, se nós andarmos segundo o coração de Deus, focarmos no Senhor. Se nós tivermos o Senhor como centro da nossa vida. Caso contrário, nós teremos dificuldade e seremos sempre derrotados. Teremos sempre uma vida pequena. Teremos sempre uma vida pequena. Guarde isso na sua mente, no seu coração. Agora, um outro detalhe que esse texto bíblico pode nos auxiliar é que Deus, já disse isso aqui, do começo ao fim, tinha o controle de tudo que estava acontecendo. Havia um controle, aleluia, havia um controle estabelecido em tudo que estava acontecendo ali, na vida de Davi, na vida do povo de Israel.
Deus sabia do que estava acontecendo. Irmãos, nada se furta da sapiência, do conhecimento de Deus em nossas vidas. Ele conhece, Ele sabe a tribulação que você está vivendo. E aí, ou nós temos essa compreensão de que Deus sabe o que está acontecendo na minha vida, e Ele vai usar isso para a glória dEle e para o meu crescimento pessoal, ou nós vamos ficar achando que Deus não nos ama, que Deus não quer ter um relacionamento conosco, que Deus permite que as coisas venham para nos derrubar. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para a história de Jó é uma história linda, e é um dos textos poderosos da Bíblia. Primeiro capítulo, do versículo 19 ao versículo 21. Versículo 18, até o versículo 18, apresentam-se diante de Jó uns 100 números de desgraças. Os bois, os camelos, os jumentos, isso tudo ele havia perdido. E pense só, camelo, naquela época de Jó, era o valor de uma BMW hoje. Então não era pouca coisa que Jó tinha perdido do ponto de vista material. No versículo 18, a Bíblia diz que um dos servos dele chega e diz, olha, e veio um vento que pegou nos 4 cantos da casa, e os seus 10 filhos, incluindo filhos e filhas, morreram todos. Essa era a hora de Jó olhar para Deus e dizer, ah, Deus, coitadinho de mim. Ah, Deus, o Senhor não me ama. Ah, Deus, o Senhor não faz nada por mim. O que Jó faz? Versículo 19, 20 e 21. Ele olha para Deus e diz, nu vim do ventre da minha mãe, e nu regressarei para lá. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Prostrou-se e adorou a Deus. Diante desses momentos da nossa vida, nós temos algumas opções. O primeiro é reclamar, é chorar, é se debruçar. Mas o segundo é adorar a Deus, entender que Ele tem um plano nas nossas vidas. Quando nós olhamos, por exemplo, o capítulo 3 do livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá na fornalha, ardendo em fogo, eles poderiam chorar, eles poderiam espernear, eles poderiam negar o seu Deus, mas ele diz para o rei, ele diz o seguinte, olha, Deus pode nos tirar de lá, mas mesmo se Deus não tirar, Ele continuará sendo o nosso Deus. E aí, quando eles saem, no último dia, aquela fornalha ardendo em fogo, acontece que o rei então pede para tirá-los, só os ossos naturalmente, porque estava tudo queimado, ou até mesmo os ossos já tinham sido consumidos, e aí alguém diz, olha, parece que tem um 4º homem ali com eles. E o rei percebe que eles não havia sido queimado nem um fio da sua sobrancelha. E aí, esses jovens, é muito lindo esse texto, irmãos. Esses jovens direcionam a Deus o louvor. Eles dizem, salve o rei, viva para sempre o rei. O nosso Deus nos livrou. Não foi a nossa capacidade epidérmica que fez nós suportarmos uma sauna extrema aqui. Mas é o nosso Deus que estava aqui, que aplacou. Assim aconteceu também no capítulo 6 do livro de Daniel, quando o próprio Daniel é colocado numa cova com leões. E diante daquela situação toda, no final da história, acontece que o rei manda tirar Daniel e Daniel estava intacto. E Daniel diz, um anjo do Senhor veio e aplacou a boca dos leões. O Senhor, o Deus da minha vida. Daniel não disse para o rei, olha, foi a minha capacidade de entreter, de hipnotizar os leões. Foi o meu Deus. Irmãos, diante das tribulações das nossas vidas, ou nós atribuímos a Deus toda a honra, toda a glória, e cremos que Ele vai fazer, e no final nós teremos a vitória, ou nós ficaremos o tempo todo como aqueles que reclamam e só reclamam. O povo de Deus, assim como a exemplo de Davi, precisa olhar para o Senhor, e precisa ter uma atitude diante de Deus. Aliás, os gigantes da nossa vida, do versículo 25 ao 40, nos levam a confiar mais e mais em Deus. Mais e mais em Deus. Quando nós olhamos aqui, do versículo 25 ao versículo 40, desse texto, duas coisas nos chamam a atenção logo de cara. No versículo 28, Davi, ele se posiciona e ele diz, olha, eu vou lutar contra esse gigante, mas já no versículo 28 aparece uma personagem. A personagem é o seu irmão mais velho. E o seu irmão mais velho fala o seguinte, olha, eu sei o seu coração. Eu sei o que passa no seu coração. Você é presunçoso.
você gosta de nos humilhar. Você saiu lá da casa do nosso pai e deixou aquelas poucas ovelhas lá para vir nos humilhar aqui. Eu sei o que passa no seu coração. Freud tem uma frase bem interessante. Freud diz o seguinte: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. O que Eliabe está fazendo aqui é expressar o seu coração. Na verdade, não era Davi que era presunçoso. Na verdade, não era Davi que era mentiroso. Na verdade, não era Davi que queria humilhar. Na verdade, aquilo estava no coração dele. E muita gente se porta dessa maneira. Fala do outro, assim como Eliabe, mas é o coração dele. Quando Pedro fala de Paulo, eu entendo muito mais de Pedro do que de Paulo, porque é o que está no coração daquele que fala. É exatamente o que está acontecendo aqui. Então ele tem, no primeiro momento, uma crítica ferrenha de alguém que é superior a ele, porque é o irmão mais velho. Mas depois, no versículo 34 e 35, vai ter outras críticas, ou pelo menos uma dúvida. O rei Saul diz: você não pode ir, você é muito pequeno, você é jovem, é um jovem mancebo. E esse outro é um experiente em batalhas, você não pode vencer. Se fosse qualquer um de nós aqui, quanto ao Eliabe, o irmão mais velho, eu já poderia sair e brigar com ele. E perder o foco da batalha. Se Davi tivesse se digladiado com o irmão mais velho, ele perderia o foco da batalha. O foco da batalha não era o irmão mais velho, era o Golias. E muitas vezes o inimigo coloca diante de nós, ou tenta nos tirar do foco, entrarmos na luta errada. Davi conserva a sua maturidade espiritual. Deixa o seu irmão de lado e continua. E aí, quanto à dúvida, quando Saul duvida da capacidade dele, ele resgata, assim como o sábio Salomão vai nos ensinar, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele resgata aquilo que Deus já havia feito na vida dele no passado. Irmãos, muitas vezes nós temos uma facilidade incrível para lembrar de mazelas, para lembrar de dificuldades. Na área terapêutica, você atende um sem número de pessoas que só lembram de desgraça. E as coisas boas, as bênçãos de Deus, parece que nós acachapamos e deixamos de lado. Davi não. Davi se lembrou daquilo que Deus havia feito na vida dele. Davi se lembrou que muito maior do que o gigante que ele estava olhando, era o Deus que ele tinha. Aliás, o único gigante que Davi conhecia era o Senhor. Ele poderia dizer: olha, não tem gigante nenhum aqui, só temos um anãozinho ali, um anônimo, porque o Todo-Poderoso é o meu Deus, e eu venho no nome dele, não é no nome de Saul, não é no nome de outros, eu não estou confiando na armadura de Saul, eu não estou confiando no poderio político, eu estou confiando no Senhor, no Deus da minha vida. Esse homem, irmãos, ainda um jovem, um mirim, um pueril, tem muito a nos ensinar. Quando você pega, por exemplo, 34 a 37, esses versículos, vai mostrar essa proteção de Deus na vida desse jovem e como ele conhecia esse Deus. Irmãos, como Davi nutria intimidade com o Senhor. Lá no capítulo 20, versículo 7 de Salmos, ele vai, inclusive, o próprio Davi, dizer o seguinte: uns confiam em carros, em tanques de guerra, nas finanças, na política, mas nós faremos menção ou confiaremos no Senhor nosso Deus. Alguns estão apenas confiando naquilo que as coisas terrenas podem nos amparar, mas nós continuaremos confiando no nosso Deus. E aí ele vai então para o vale de Elá, e ali ele vai se digladiar com o gigante, e ele vai obter a maior vitória da vida dele. Irmãos, vejam só, Deus não me salvou e não te salvou para que nós fôssemos derrotados por qualquer gigante. Filipenses capítulo 1, versículo 6 é um texto lindo, já devo ter citado aqui um sem número de vezes. Ele diz o seguinte: aquele que começou, aquele ele está se referindo a Deus, aquele que começou a boa obra, é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo. Deus começou uma boa obra na nossa vida, assim como havia começado na vida de Davi. E ele vai completá-la na nossa vida. Os gigantes que se apresentam diante de nós não têm poder para nos derrotar. Números capítulo 14, versículo 9, é muito interessante o Caleb falando aqui.
Ele diz: eia, levantemos e vamos prosseguir, nós vamos vencer. Eles são pequenos demais, esses gigantes não têm poder. E é, inclusive, uma covardia, porque eles estão indefesos. Nós vamos no nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, qualquer gigante que se apresentem diante de vocês, eu, nós temos total vantagem. Como o Vinícius disse aqui a início, nós saímos vencendo, porque nós estamos em nome do Senhor dos Exércitos. Se você capturar isso para sua mente e para o seu coração, certamente, você vai ter vitória na sua vida. O mesmo Deus que deu vitória a Davi, é o Deus que fala lá em Malaquias capítulo 2, eu sou o Deus dos seus pais, eu não mudo. Uma das características de Deus é a imutabilidade. Capítulo 13, versículo 8 de Hebreus vai dizer, eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre serei. É o mesmo Deus que deu vitória lá no passado, continua no fluxo, na fluidez e dando vitória para cada um de nós em nossas vidas. Ele nunca falhará comigo e com você. Jamais falhará. Ele é o Deus que nos abençoa, que nos ampara, que cuida de nós. Então, vivendo uma vida segundo o coração de Deus e derrotando os gigantes, tem a ver com aquelas pessoas que de fato creem totalmente em Deus, entregam as suas vidas totalmente a Deus. Finalmente, os gigantes da vida, ou diante dos gigantes da vida, eu já disse aqui e quero reforçar, diante dessas dificuldades que se apresentam, nós temos que tomar posição. Até então, havia apenas uma conversa. O povo de Israel conversava entre si, o filisteu conversava, falava um monte lá do outro lado, e ninguém tomava uma posição, ninguém tinha uma atitude. Mas Davi se levanta e ele diz, eu vou. Chegou o momento de colocar em prática aquilo que eu aprendi. Eu aprendi na história da minha vida que o Deus a quem eu sirvo cuida de mim. Eu aprendi na história da minha vida, como está descrito lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que Deus suprirá todas as minhas necessidades. Ora, se Deus supre todas as minhas necessidades, eu não posso continuar com preocupações alheias. Deus supre todas as minhas necessidades. Ora, se Deus já compôs em mim toda a sua graça, como diz 2 Coríntios capítulo 12, a graça dele me basta, eu não posso viver como um desgraçado, como aquele que não tem a graça. Se eu creio de fato que sou mais do que vencedor, como diz Romanos capítulo 8, versículo 37, eu não posso viver como um derrotado. É isso que Davi está nos ensinando. Eu vou seguir e eu creio que vou ter a vitória e as bênçãos de Deus virá sobre a minha vida, porque Ele já garantiu. Não é homem, não é filho de homem para que minta. O meu Deus não muda de opinião. Ele vai me dar a vitória. Ele vai me dar a vitória. O nosso Deus, irmãos, Ele está na dianteira da nossa vida. E aqui está a síntese central. Você pode vencer os gigantes da sua vida. Você pode. Não porque você possui algum poder, não porque você possui algum método impressionante, não porque você é melhor do que qualquer outro aqui, mas sobretudo porque você serve um Deus que é poderoso. Sobretudo porque você serve um Deus que já lhe prometeu a vitória. Quando você olha para as personagens envolvidas nesse texto, é muito interessante. Nós temos aqui Saul, mergulhado no seu medo. Nós temos Eliabe, mergulhado no seu ciúme e na sua presunção. Nós temos Golias, mergulhado na sua autoexaltação. E nós temos um pastor pueril, um jovem pastor, que se ampara, não nele, não nas suas potências, mas no Senhor. Ele era o improvável. Ninguém aqui, irmãos, apostaria na vitória de Davi. Nem os filisteus e nem o mais otimista dos israelitas. Mas Davi tomou uma posição na vida dele. Ele disse, eu creio e eu vou prosseguir até o fim. Ele pega 5 pedras, talvez como quem diz, olha, se eu não acertar o primeiro tiro, eu vou tentar o segundo. Se eu não acertar o segundo, eu tento o terceiro, eu tento o quarto, eu tento o quinto. Eu não vou desistir. A vitória é minha. Eu não vou parar na primeira barreira, no primeiro obstáculo, no primeiro óbice. Eu vou prosseguir e eu vou ter
a vitória, porque o Senhor está do meu lado. Todos esses não apostavam em Davi, mas Davi estava no nome do Senhor dos Exércitos. Então a batalha foi vencida, não pela potência de Davi, mas pelo coração de Davi. As suas batalhas serão vencidas, irmãos e irmãs, quando nós, de fato, vivemos essa vida de aproximação com o Senhor, essa vida de intimidade com Deus, essa vida de entrega total, de dependência. Senhor, eu dependo do Senhor. Eu não dependo das pessoas, embora elas podem me amparar, podem me abençoar, mas eu dependo do Senhor. O Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é o Deus que me ampara. O Senhor é o Deus que cuida de mim. E o Senhor é o Deus que me dará a vitória. Nessa noite, capture isso para o seu coração. Não saia daqui apenas pensando que essa é uma mensagem triunfalista, de vitórias e apenas vitórias. Não. Essa reflexão aqui na vida de Davi é sobre alguém que tem um coração dedicado a Deus. As suas vitórias dependerão do seu coração diante de Deus, mais do que qualquer habilidade que você possa ter. Mais do que uma fé na fé. Tem gente que tem fé na fé. Acha que o fato de ter fé em alguma coisa vai atribuir a ele algum benfazejo. Mas a nossa vida e a nossa vitória dependem exclusivamente de um coração voltado ao Senhor. Quando você olha os personagens da Bíblia que obteram as vitórias as maiores vitórias, foram pessoas que viveram, antes de tudo, uma vida de intimidade com Deus. E a vitória foi apenas uma consequência. E assim será nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, eu quero orar com você. Em seguida nós vamos cantar a última canção, adorando a Deus. Mas nesse momento eu gostaria que você, se você puder e quiser, fechar os seus olhos. E avaliar no seu coração aí, como você tem se deparado com os gigantes da sua vida. Aquelas barreiras que se colocam diante de você. Você tem sido tal como o povo de Israel, que se amedrontou, que correram para suas cabanas, ou você tem sido como Davi? Nessa noite, se você ainda não vive uma vida segundo o coração de Deus, assim como Davi, talvez seja a noite que dá sua oportunidade de olhar aí para dentro do seu coração e olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não serei mais derrotado ou derrotada pelos inimigos, pelos gigantes da minha vida. Ah, Pai amado, eu quero sair daqui capturando as verdades que o Senhor tem na Tua palavra para a minha vida, para a minha família. Eu não admito mais os gigantes destruírem a minha família, destruírem a minha história. Eu não aceito. Eu quero de fato viver uma vida que glorifique o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, nós queremos verdadeiramente entregar o nosso coração na Tua presença e viver uma vida que glorifica o Teu nome, uma vida segundo a Tua vontade. Nós queremos ter um coração segundo o Teu coração, viver segundo o Teu coração, Senhor. Nós sabemos que Davi não era perfeito, nem de longe. E nós também não somos perfeitos, somos limitados, somos pequenos. Mas, Pai, em nome de Jesus, nos dá essa compreensão do coração desse jovem, para que vivamos essa vida segundo o Teu coração, de modo a vencer os nossos gigantes, a vencer as nossas batalhas, a vencer as nossas tribulações e dificuldades, e termos uma vida vitoriosa no Senhor. Nos abençoe nesse momento histórico das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém.
Glória a Deus. Nós vamos cantar a última canção de louvor e adoração a Jesus. Você pode se continuar em pé e vamos adorá-lo. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim. Preparado para mim. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim. Preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Pegue na mão do seu vizinho da direita e da esquerda, se você puder. Pode transpor aí as barreiras dos corredores. E que essa semana seja uma semana de vitória para você, para sua família, para sua casa, para os seus. Você pode inclusive virar para o seu irmão da direita e da esquerda e declarar isso na vida dele. Deus te abençoe, diga para ele, Deus te abençoe nessa semana, em nome de Jesus, a sua família. Tenha uma semana de bênção na presença do nosso Deus. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor,
Muito obrigado porque o Senhor nos garante a vitória diante de todas as tribulações, diante de todas as dificuldades, diante de tudo aquilo que se depara contra nós. Nós podemos sair daqui, ó Pai, com essa convicção. Obrigado porque a vida de Davi nos ensina, o rei Davi nos ensina a vivermos segundo o teu coração. Ajuda-nos a cada um de nós. E também, ó Pai, abençoe a nossa semana, abençoe as nossas atividades, tudo quanto nós iremos fazer. Que o Senhor esteja na direção. Abençoe também aqueles irmãos que ainda se encontram em viagem. Que o Senhor também os traga na paz, na tranquilidade do Senhor, nessas vias e rodovias tão perigosas. Que o Senhor livre-os de todo o mal. Pai, em nome de Jesus, nós queremos terminar esse culto entregando as nossas vidas diante da Tua presença. E que o grande amor do nosso Deus e Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, a doce e santa consolação e comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não saia sem dar aquele aperto de mão e aquele abraço no seu irmão e na sua irmã. Deus te abençoe. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar.